Pronto, tá transmitindo no YouTube. Alguém deu um retorno aí, se tá pegando. Pronto. Ô, Edmilson e Adiel, desliguem aí o microfone de vocês, porque tá dando retorno para mim aqui, a minha voz. Deixa eu só olhar aqui a live. Pronto. Avisa aí que começou a live. Já tem 3 pessoas já. Pronto, já tem 3 pessoas na live. Aí, quem não conseguir entrar, vai acompanhar por lá. Bom, hoje seria sábado passado, mas eu tive um imprevisto e aí eu não consegui iniciar o estudo introdutório aí a esse livro, ao livro que nós vamos estudar esse ano na Mostade, que é o Deuses Falsos, né, do Timothy Keller. Então, eu tive um imprevisto no sábado passado, não pude fazer a live, então a gente adiou para hoje. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo introdutório. Esse livro tem, eu acho que, 9 capítulos ao todo, se eu não estiver enganado, e tem o capítulo de introdução, e nós vamos trazer algumas ideias, um resumo, na verdade, do que o autor, Timothy Keller, traz na introdução desse livro. Eu quero convidar quem tiver com Bíblia aí para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versos de 1 a 5. Ezequiel, capítulo 14, versos de 1 a 5. Alguém deu um dislike. Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 5, diz o seguinte, eu vou fazer a leitura desse texto aí. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor Deus? Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós agora te pedimos que esse momento possa ser um momento proveitoso. Ainda, ó Deus, que mediados aí pelos instrumentos de tecnologia, nós te pedimos que, de fato, de verdade, teu Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos ser convencidos de que nosso coração ele é, de fato, uma fábrica de ídolos, e assim, ó Deus, confessando os nossos pecados, nós possamos nos voltarmos para o Senhor, o único Deus que deve existir, e que deve habitar as nossas vidas e os nossos corações. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O autor, o Timothy Keller, ele, logo abaixo do título da introdução do seu livro, ele coloca uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche disse o seguinte, há mais ídolos do que realidades no mundo. Há mais ídolos, existem mais ídolos do que realidades no mundo. O curioso é que Nietzsche disse isso para se referir aos cristãos, às religiões, de maneira mais ampla. Ele disse isso para se referir à essência religiosa do homem. Nietzsche era um filósofo ateu, né? É dele a célebre, a famosa frase, Deus está morto, né? E ele disse essa frase para se referir às religiões, e ele identifica, então, que o homem tem uma tendência a fabricar ídolos, a fazer ídolos para si mesmo. E apesar de ser um ateu, Nietzsche ele acaba acertando na sua análise. É claro que nós falamos isso de uma perspectiva cristã, mas, de fato, há mais ídolos do que realidades no mundo. A finalidade, o propósito do autor, do Timothy Keller, no capítulo introdutório, é nos dar uma ideia do tamanho do problema.
o problema da idolatria nos nossos corações. A introdução é um capítulo que nos mostra o tamanho do problema da idolatria, um pecado e uma realidade da nossa vida que nós pouco atentamos, ou que nós, a maioria das pessoas, não tem uma dimensão real ou até aproximada do quanto nós somos idólatras. Então, a finalidade de Timothy Keller é mostrar exatamente isso. Ele procura mostrar que, à semelhança dos tempos antigos, nós vivemos também, ainda hoje, em uma cultura repleta de ídolos. Esses ídolos, e aí, agora, ao contrário da antiguidade, esses ídolos não habitam os altares, necessariamente os altares físicos. Esses ídolos não habitam os templos físicos, mas esses ídolos, eles habitam o coração do homem. E esse texto aqui de Ezequiel, que nós lemos como ponto de partida aí, é um texto que exemplifica bem isso. É interessante que Deus está se referindo aqui aos sacerdotes, aqueles que entravam no templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus. O próprio Deus diz que esses homens, aqueles que professavam crer em apenas um Deus, eles tinham, na verdade, uma multidão de ídolos. O texto usa essa expressão, que eles tinham uma multidão de ídolos. E quando os sacerdotes ouviram isso, eles devem ter se perguntado, mas que ídolo nós temos? Nós não temos nenhuma estátua, nós não temos nenhuma imagem feita de escultura, nós não adoramos imagens. Do que é que Deus está falando? E aí Deus vai dizer, através do profeta Ezequiel, mais de uma vez aqui, que essa multidão de ídolos estava não nas imagens, não nos altares, mas no coração dos profetas de Israel. Então, o objetivo do capítulo introdutório é nos mostrar que nós somos, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Como é que Timothy Keller define um ídolo, define um falso Deus? Ele diz o seguinte, agora eu vou citar ipsis literis aí, a obra de Timothy Keller. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que é um ídolo? Ele responde, é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva mais coração e imaginação, qualquer coisa que absorva coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e tão essencial em sua vida que, caso você a perca, achará muito difícil continuar vivendo. Então, Timothy Keller leva a definição de ídolo aqui às últimas consequências. Ele vai dizer, ídolo é qualquer coisa que nós consideremos como sendo tão importantes ou mais importantes do que Deus. E ele, geralmente, esse tipo de definição de ídolo, muito teórica, nos leva a pensar que nós não temos ídolos. Então a gente pode até dizer, não, eu não tenho ídolos. Nada para mim é mais importante do que Deus, do que o Senhor. Só que aí ele traz algo prático para nos colocar contra a parede. Ele diz o seguinte, é qualquer coisa na sua vida que se você perdesse, você não saberia como continuar vivendo. E aí isso nos joga para a realidade de que todos nós temos ídolos. E existem coisas nas nossas vidas que nós não saberíamos como nós iríamos viver sem elas, se nós perdêssemos. Essas coisas são ídolos. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 105, ele procura responder a seguinte pergunta: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quais são os pecados que são proibidos nesse mandamento? A resposta é bem longa, mas uma parte da resposta diz o seguinte: é proibido no primeiro mandamento toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, da nossa vontade ou dos nossos afetos a outras coisas e o desvio deste Deus, de Deus, né, em tudo ou em parte. Então, o Catecismo Maior do Westminster quer nos mostrar que idolatria acontece todas as vezes que nós amamos ou temos uma estima exagerada sobre qualquer coisa, a ponto de aquilo que é devido somente a Deus ser desviado em todo ou em parte para qualquer coisa que seja. Timothy Keller, ele diz ainda na sua introdução que os ídolos não são
apenas coisas lícitas. Aliás, desculpa, apenas coisas ilícitas. Na verdade, ele diz no livro, raramente os ídolos são ilícitos. Raramente os ídolos são coisas ilícitas. A imensa maioria dos ídolos da modernidade são coisas lícitas. Os ídolos, os falsos deuses, eles se apossam de coisas essencialmente boas para nos tornar escravos de valores e de ideias abstratos. Então, os ídolos, os falsos deuses, eles, hoje à tarde, quando eu estava anotando algumas coisas sobre o estudo, eu pensei que, na definição de Timothy Keller, os ídolos eles podem ser comparados ao Pennywise ou ao bicho-papão. O Pennywise é aquele personagem do filme It, a Coisa, né? Saiu o 2, inclusive, no ano passado. E o bicho-papão é um personagem que aparece, se eu não estiver enganado, no 4º filme de Harry Potter. Qual é a semelhança entre essas duas figuras? Ambos não têm uma forma definida. Eles assumem a forma daquilo que a pessoa tem medo. Tanto o Pennywise quanto o bicho-papão lá no filme do Harry Potter. Ídolos são assim. Eles não têm uma forma definida. Eles podem assumir variadas e múltiplas e inúmeras formas de acordo com o que cada pessoa tem no seu coração. Por exemplo, ele dá um exemplo interessante no livro. Ele traz o exemplo de uma mulher que é fissurada, uma mulher qualquer, que é fissurada em beleza. Uma mulher... Timothy Keller nos diz que, nesse caso, o ídolo aparente são os cosméticos, são os produtos de beleza. Mas, na verdade, o ídolo real não são aquelas coisas. O ídolo real é o que está por trás daquilo. E ele chama isso de Afrodite, porque Afrodite era a deusa grega do amor, né, do amor eros. Então, o cosmético em si, ele não é um ídolo. Os instrumentos de beleza, eles não são ídolos, mas eles são apossados pelos ídolos na vida da pessoa que idolatra a beleza física. Então, a mesma coisa acontece com muitas coisas que são lícitas. O nosso ídolo pode ser, por exemplo, o nosso cônjuge. Não é exatamente ele o nosso ídolo quando nós o idolatramos, mas são as nossas ansiedades que estão por trás dele. O nosso ídolo pode ser os nossos filhos, podem ser o nosso trabalho. O ídolo pode ser a carreira. O ídolo pode ser o sucesso. O ídolo pode ser o conforto. O ídolo pode ser a segurança. Todas essas coisas, elas são em si mesmas lícitas, mas elas funcionam como hospedeiros da nossa tendência idólatra. Então, a finalidade de Timothy Keller é mostrar que todos nós temos ídolos. Então, a questão aqui não é se eu tenho ídolos, se você tem ídolos. A pergunta é quantos ídolos nós temos e qual é o grau de influência desses falsos deuses nas nossas vidas. Porque ídolos todos nós temos. Todos nós somos, em alguma medida, idólatras. Nenhum de nós aqui ama a Deus com todo o coração de maneira perfeita. Todo o tempo nós estamos desviando o nosso amor, o amor que deveria ser dado a Deus, e traduzimos e colocamos em outras coisas. Então, o capítulo é interessante porque, repito, nós temos a tendência de não nos acharmos idólatras, de acharmos que idólatras são apenas aquelas pessoas que no dia, não sei se é 7 de janeiro, em São Bento, vão lá para a procissão lá do Bom Jesus, e nós tendemos a visualizar essas pessoas como idólatras. Timothy Keller escreve o capítulo introdutório para nos mostrar que todos nós somos, em maior ou menor medida, idólatras. Porque os ídolos, eles conseguem se alojar nas coisas mais lícitas e nas coisas mais bonitas que existem nas nossas vidas. Tem 2 exemplos, inclusive, ele não traz isso no livro, mas eu lembrei depois. Nós temos 2 exemplos aí de mulheres na Escritura, as duas no Antigo Testamento, que faziam parte do povo de Israel, mas guardavam ídolos. Literalmente guardavam ídolos. Essas mulheres foram Raquel
e Mical, né? Mical foi a primeira esposa de Davi. Elas fizeram a mesma coisa. A Raquel, quando saiu da terra e da casa de Labão e seguiu com Jacó, a Gênesis diz que ela pegou um ídolo e escondeu nas suas coisas. Mical fez a mesma coisa. Ela escondeu um ídolo debaixo dos seus lençóis. E essa imagem de Raquel e de Mical, essas duas imagens servem para ilustrar a forma como nós somos. Nós cremos em Deus. Nós somos verdadeiramente salvos, mas todos nós ainda temos nossos ídolos ali guardados embaixo dos nossos lençóis. Bom, prosseguindo aqui, Timothy Keller, ele traz uma classificação aí interessante. Ele diz que os ídolos, eles podem podem se dividir em 4 categorias. Existem 4 tipos de ídolos. O primeiro tipo de ídolo, ele chama de os ídolos pessoais. São aqueles ídolos relacionados à nossa própria pessoa. Então, ídolos pessoais podem ser, por exemplo, a fama, o dinheiro, o conforto, a autorrealização, a autojustificação, o desejo de ser aceito por todos, de ser amado por todos, o desejo de ter sempre razão, a autojustificação. Todos esses aspectos da nossa vida são ídolos pessoais. E esse é o principal tipo de ídolo que afeta o homem, é o amor por si mesmo. Se revela de várias maneiras. Mas também há ídolos culturais. Os ídolos culturais são aqueles que estão envolvidos não diretamente conosco mesmo, mas com circunstâncias que estão à nossa volta. Por exemplo, um exemplo de ídolo cultural é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um ídolo cultural, é algo que é nos ensinado pela cultura. A carreira profissional é um ídolo cultural. A vontade de ter a idolatria da segurança, a idolatria da estabilidade é um ídolo cultural. A idolatria, deixa eu pensar aqui, do conhecimento, por exemplo, é um ídolo cultural. Todos esses ídolos dizem respeito à forma como nós nos comportamos na sociedade e como as pessoas nos veem. Em terceiro lugar, ele diz que há ídolos intelectuais, ídolos pessoais, ídolos culturais e ídolos intelectuais. É interessante isso. Há pessoas que não têm ídolos pessoais. Eles não idolatram a si mesmos. Eles não idolatram também valores culturais, mas eles têm ídolos intelectuais. Acho que um exemplo muito bom de ídolo intelectual são as ideologias políticas. Elas têm uma grande habilidade em nos tornar idólatras de ideologias. Todo mundo já deve ter visto esse tipo de figura e é muito comum encontrar isso em pessoas, é mais comum encontrar isso em pessoas que no espectro político estão mais à esquerda, né? Na direita você também acha isso, mas no polo da esquerda é mais comum ver isso. Pessoas cujo centro da vida é a sua ideologia. É a sua ideologia. Principalmente o marxismo. Há muitas pessoas que tornam isso exatamente a essência das suas vidas. É lutar e é militar em torno de uma ideologia e concretizá-la. Aquele é o objetivo da vida dessas pessoas. Talvez alguns de vocês já devam ter visto, já devam ter acompanhado, visto algum vídeo, mas tem um camarada no YouTube chamado Rafael Lima. Rafael Lima, ele é dono, né, de um canal chamado Ideias Radicais. E esse canal é dedicado à promoção e à divulgação das ideias anarcocapitalistas, né? Ou seja, da visão política, por assim dizer, de que não deveria haver um Estado e que a sociedade deveria existir totalmente livre de qualquer regulação estatal. Se você parar para acompanhar o canal do Rafael Lima por 1 ou 2 semanas, você vai ver que aquela é a razão da vida dele. Aquela é a razão pela qual ele vive. Ele posta 4, 5 vídeos, às vezes, por dia, e tudo que ele fala é exatamente nesse assunto, dessa perspectiva, e ele, até pelo nível de informações que ele tem para passar, você percebe que ele passa o dia pesquisando sobre isso, e aquilo é a vida dele.
Eu sei de alguns casos, por exemplo, de professores universitários em Recife que têm já a idade de se aposentar, mas passam o seu dia inteiro na universidade trabalhando. 3 horários. Ídolos intelectuais. Eles também podem se tornar falsos deuses nas nossas vidas. E, por último, Timothy Keller diz que há ídolos também vocacionais. Essa é uma classificação um pouco mais difícil de entender, ele não deixa tão claro o que é isso no livro, mas pelo que eu pude entender, o ídolo vocacional é aquele que diz respeito a obviamente, a uma vocação que é assumida pelo indivíduo. Deixa eu tentar dar um exemplo prático aqui para tentar deixar isso mais claro. Há pouco tempo eu assisti um documentário na Netflix sobre um músico chamado Miles Davis. Miles Davis. Escreve Miles Davis. Esse músico, ele já morreu, ele foi um trompetista americano de jazz. E ele teve uma vida bem conturbada, tal, problemas com drogas, mas algo que fica muito claro no documentário é que a sua vocação como músico era o seu ídolo. Ele passava o dia inteiro estudando, tocando, e inclusive ele acabou com mais de um casamento por causa disso. Ele não tinha atenção para ninguém, ele desprezava todos os amigos dele, ele era alguém absolutamente egoísta, nunca desenvolveu nenhum relacionamento profundo, sólido com ninguém, porque a sua vocação como músico foi a vida inteira o seu Deus. A questão dele não era dinheiro. Vocês entendem isso, né? A questão dele não era ficar rico, ter prestígio, ser reconhecido. Não. O Deus dele era a sua vocação como músico. Ele dedicou a sua vida tão somente a isso. Esse foi o seu Deus. Há pessoas que são idólatras de suas vocações, de suas profissões. Às vezes não é por dinheiro, nem por status, mas por uma idolatria de uma profissão realmente. Então há ídolos, repetindo, pessoais, existem ídolos culturais, existem ídolos intelectuais e ídolos vocacionais. Então veja que os ídolos, eles permeiam e eles povoam a totalidade da nossa existência. E caminhando agora para o final, já chegando aí perto do final, Timothy Keller ele também traz uma classificação da influência que os ídolos exercem nas nossas vidas. Ele classifica essa influência em 3 partes. Em primeiro lugar, os ídolos, eles nos afetam do ponto de vista afetivo. E para isso, Timothy Keller usa uma metáfora conjugal. Ou seja, os ídolos, os falsos deuses, eles roubam o nosso afeto. Eles se apresentam diante de nós como como as coisas que são dignas do nosso amor mais supremo. Todo ser humano, nós como seres humanos, nós nascemos com a necessidade de sermos e nos sentirmos amados. Às vezes a gente não reconhece isso por vergonha, por orgulho, mas todo mundo tem isso. Nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, de sermos reconhecidos, de sermos valorizados. Os ídolos, eles atuam, em primeiro lugar, exatamente nesse aspecto da nossa vida. Eles nos enganam e eles se apresentam como aquilo que pode saciar a nossa sede de amor, de receber amor verdadeiro. Por isso, a nossa primeira tendência é amar os ídolos acima de Deus. Porque eles nos enganam, nos fazendo acreditar que, servindo a esses ídolos, nós seremos completos. Nós iremos receber o amor de que nós precisamos e o amor que nós buscamos. Então, os ídolos tentam se fazer o nosso cônjuge, figurativamente. Eles entram no nosso coração e eles nos iludem, achando que eles poderão nos dar a felicidade e o amor que nós só podemos encontrar de maneira perfeita em Deus. E é interessante perceber isso. Eu vou frisar de novo no final, mas nós não podemos achar que nada além do Senhor Deus pode, de fato, nos fornecer amor suficiente. Eu não posso achar que o Islane tem condição de suprir toda a necessidade de amor que eu tenho, nem ela pode achar que eu posso dar a ela todo o amor que ela precisa ter. Eu não posso fazer isso. Primeiro, porque eu sou pecador, sou imperfeito. Segundo, porque o casamento não é eterno.
No céu não há casamento. No céu não se dão em casamento. O casamento, ele é um tipo, uma pré-figura de uma união perfeita que se dá nos céus. Então, é claro que o amor conjugal, ele é importante, ele é valioso, ele é precioso, é algo bonito que Deus desenhou para os seus servos, mas nós não podemos achar que o nosso cônjuge ele vai nos completar dessa forma. E há muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que têm esse tipo de visão, que pretendem encontrar o amor da sua vida, e aí quando eu encontrar a pessoa, eu serei totalmente completo. Os ídolos fazem isso. Eles roubam o nosso afeto, eles prometem algo que somente Deus pode dar, somente Deus pode nos amar com amor eterno. O profeta Jeremias, no capítulo 3, ele diz, Deus falando através do profeta, com amor eterno eu te amei. Só Deus pode nos dar e pode nos amar, e nos ama, de fato, de maneira completa e perfeita. Segundo lugar, então, em primeiro lugar, os ídolos nos influenciam do ponto de vista afetivo. Eles se tornam o objeto do nosso afeto. Em segundo lugar, eles exercem, uma influência redentora. E aí, Timothy Keller usa uma metáfora religiosa, ou seja, os ídolos se apresentam para nós como o instrumento através do qual nós seremos redimidos. Nós temos também uma necessidade de sermos redimidos, de nos sentirmos, de fato, redimidos com o mundo, com o próximo e conosco mesmo. E isso só pode ser providenciado de maneira perfeita em Deus por meio de Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. É em Cristo, é no Senhor Jesus que nós somos reconciliados com Deus, com o mundo, com a criação, com o nosso próximo. Os ídolos tentam se colocar no lugar de Deus dessa forma. Isso acontece muito com os ídolos profissionais. É muito comum que a gente pense e a gente comece a agir como se nós só nos tornaremos seres humanos dignos se nós alcançarmos tal posição, se eu passar em tal concurso. Se eu não fizer isso, minha vida não valeu a pena. Isso é uma perspectiva redentora, redentorista. Nós estamos tentando buscar redenção em algo que não o Senhor Deus. Então, os ídolos, eles se tornam religiões nas vidas dos idólatras. Eles mudam os nossos valores. Isso acontece muito também no aspecto político. Quando nós tornamos homens políticos nossos ídolos, frequentemente os nossos valores são alterados. Nós não mais endossamos os valores da palavra de Deus, mas nós passamos a endossar valores e concepções que vêm de uma perspectiva política qualquer. Eu falei da esquerda antes, agora eu vou falar um pouco da direita. E digo isso de uma maneira até mais cuidadosa, porque a gente não vai ser aqui hipócrita. Na igreja, e principalmente no movimento reformado, é muito mais comum você encontrar pessoas mais ao aspecto, no espectro da direita em relação à política. Porque, de fato, a direita ela tem mais ideias convergentes com a escritura do que a esquerda. Isso é um fato. Mas até mesmo as perspectivas conservadoras, até mesmo as perspectivas que nós chamamos de direita, elas podem se tornar ídolos nas nossas vidas e elas podem transformar os nossos valores. Deixa eu dar um exemplo prático. É muito comum não, mas de vez em quando a gente encontra cristãos, inclusive, muitos deles presbiterianos e alguns até oficiais presbiterianos, dizerem a seguinte frase: imposto é roubo e o Estado é uma quadrilha. Já ouviram essa frase? Imposto é roubo e o Estado é uma quadrilha. Há cristãos que repetem isso. Só que tem um problema. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz que é prerrogativa do Estado cobrar impostos. E Paulo fala do Estado como sacerdote de Deus em Romanos 13. Então, não é correto dizer que imposto é roubo. Imposto em excesso pode ser qualificado como roubo. A Bíblia fala de que cobrar impostos demais é algo mal. Então, talvez impostos em excesso seja roubo, mas o Estado não é uma quadrilha. Políticos corruptos, agentes maus do Estado, são bandidos.
Mas Paulo não chama o magistrado civil de quadrilha, ele chama de sacerdote de Deus. Então vejam, mas por que há muitos cristãos reverberando esse tipo de entendimento que não é um entendimento bíblico nem confessional? Porque eles têm ídolos. Porque eles veem aí alguém na televisão, algum mito fala esse tipo de coisa, e aí a pessoa toma aquilo como um ídolo no seu coração e ela repete. Ídolos se tornam, então, sacerdotes nas nossas vidas. Os ídolos tendem a mudar os nossos valores daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por último, os ídolos, eles exercem uma influência legal, uma influência política, ou seja, os ídolos ditam aquilo que nós fazemos. Eles exercem uma influência afetiva, redentora e, por último, uma influência política, legal. Os ídolos, eles começam a virar lei nas nossas vidas. Nós começamos a fazer aquilo que agrada aos nossos ídolos. Então, por exemplo, se alguém tem como ídolo o seu cônjuge, ele começa a viver para servir aquele cônjuge, não servir no sentido cristão, mas no sentido idólatra. Se alguém tem como ídolo seu filho, aquela pessoa passa a viver para fazer todos os prazeres do filho, ele não disciplina mais, ele não ensina, mas o filho virou o seu ídolo, ele faz tudo, absolutamente tudo, em torno do filho. Se o ídolo é o trabalho passa a ocupar todo o nosso cotidiano. O camarada começa a trabalhar em excesso o tempo todo, só pensa no trabalho, não descansa. Se o ídolo dele é o descanso, é o contrário, ele não trabalha, ele vive para descansar. Então, os ídolos começam a ditar aquilo que nós fazemos. Eles começam a controlar a nossa mente, aquilo que nós pensamos e a forma como nós agimos. Paul Washer, ele diz o seguinte, uma frase bem contundente de Paul Washer, ele diz o seguinte, me diga no que você pensa a maior parte do dia e eu vou te dizer quem é o seu Deus. Me diga aí no que é que você pensa na maior parte do dia e eu vou te dizer qual é o teu Deus. Talvez a frase seja um pouco, eu não vou dizer exagerada, mas impactante demais, mas ela serve para nos mostrar como os ídolos exercem uma influência sobre os nossos hábitos. Eles começam a se tornar aquilo que nós pensamos, nós começamos a comer pensando neles, nós começamos a viver pensando nisso, nós começamos, é o que Paulo diz lá na sua carta aos Filipenses, porque só pensam nas coisas terrenas. Então, os ídolos exercem uma influência afetiva, redentora e política. Tem um versículo, abra aí para você ver, Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio 11, verso 16. Curiosamente, esse versículo condensa exatamente essa influência que os ídolos exercem nas nossas vidas. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguém que esteja no Hangout, né, na live, não tem como. Na live pode ligar o microfone e perguntar alguma coisa ou contribuir de alguma forma. Deuteronômio capítulo 11, verso 16. Vejam o que Moisés diz nesse texto. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Perceba como Moisés está descrevendo aqui a progressão da influência do ídolo, do falso Deus, nas nossas vidas. Primeiro, os ídolos enganam o nosso coração. Uma influência afetiva. Depois, eles nos fazem desviar, influência redentora. Eles mudam o nosso conceito de certo e de errado. Eles nos fazem sair do caminho reto de Deus. E, por último, eles fazem com que nós nos prostremos diante deles. Então, veja como o ídolo, ele é carrasco e ele é sórdido. Porque ele começa enganando o nosso coração. Ele começa se mostrando como aquilo que vai nos trazer felicidade e vai saciar a nossa sede de realização, de redenção, de amor nessa vida. Mas no final, como é que nós terminamos? Prostrados como escravos dos ídolos. Só você pegar qualquer ídolo que você vai ver que essa é a sina. A droga, por exemplo, para tratar de um ídolo aqui bem literal, né? Vamos dizer assim, bem enciclopédico, né?
A droga começa assim. As primeiras vezes que você usa, dizem as pessoas que já usaram, não eu, né? As primeiras vezes em que você usa, é muito bom. No sentido de ser agradável. Mas onde é que termina isso? Com um indivíduo absolutamente escravo do psicótico, não tem mais nenhum prazer, mas não consegue mais se livrar do vício. Assim acontece com o álcool e com tantos outros vícios e com absolutamente qualquer coisa que nós coloquemos como ídolos. Então vejam, os ídolos, eles conseguem, se nós não mortificarmos esses ídolos no coração, eles acabam tirando o gosto das coisas boas da vida. O casamento, a relação conjugal é algo maravilhoso, mas se vira um ídolo, se torna amargo. Lá na frente vira amargo. Os lazeres, a Netflix, são coisas boas, agradáveis. Deus nos deu para que nós nos alegremos nele, mas se tornam nossos ídolos, eles deixam de ser doces, se tornam amargos como fel. Então, os ídolos, eles são totalitários. Eles tomam a inteireza do nosso ser, que deveria ser para Deus, e eles tornam escravos deles mesmos. Chegando ao final agora, finalmente, o que é que nós devemos fazer? Timothy Keller também responde essa pergunta. Vamos fazer o que, então? É claro que essa resposta vai ser melhor trabalhada nos próximos estudos, mas Timothy Keller diz, de maneira resumida, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar e dirigir os nossos olhares e a nossa atenção para o único Deus verdadeiro. Veja, há um salmo, eu quero terminar com ele, Salmo 146, em que o salmista expressa isso de maneira bem clara. Salmo 146, o salmista vai dizer como nós devemos tratar os ídolos e, em contraposição, como nós devemos tratar o Senhor Deus. Veja aí, Salmo 146. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Agora, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Vejam, o salmista está nos dizendo para não confiarmos em príncipes, para não fazermos dos príncipes, dos governantes, nossos ídolos. Curioso que o salmista diga isso, né? Porque os príncipes, os governantes, são o maior ídolo dos nossos tempos. Não é verdade? A gente espera que o Estado, que o governo nos dê educação, saúde, previdência. A gente espera que o Estado garanta que eu não vou pegar coronavírus, né? Que o Estado garanta que a minha rua seja calçada, que o Estado garanta que eu não vou ser assaltado na rua. O Estado, o governante, os príncipes, eles são os maiores ídolos do nosso tempo. Nós esperamos tudo dele. O salmista diz, não confiem nos príncipes. É claro que o Estado ele tem a sua atribuição, mas o salmista está dizendo, não deposite a sua confiança no príncipe, nos governantes. Por quê? Porque eles morrem. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Eles não são imortais, mas o Senhor, verso 10, reina para sempre. E aí o salmista vai dizer aí, entre os versos 7, entre os versos 6, entre os versos 7 até o verso 9, que aquilo que nós tendemos a esperar dos ídolos, aquilo que o nosso coração idólatra tem a tendência de esperar dos ídolos, o salmista nos diz que é Deus quem nos dá essas coisas. Vejam, de novo, o Senhor faz justiça aos oprimidos.
É o Senhor que dá pão aos que têm fome. É o Senhor que liberta os encarcerados. Não são os príncipes, por isso não confiem neles, mas é o Senhor. É o Senhor que abre os olhos aos cegos. É o Senhor que levanta os abatidos. É o Senhor que ama os justos. Ele guarda o peregrino. É o Senhor que ampara o órfão e a viúva. É o Senhor que transtorna o caminho dos ímpios. Por isso, não confiem nos príncipes. Não tenham ídolos, porque tudo que vocês precisam é o Senhor que dá. Então eu não preciso ter ídolos, porque eu posso confiar em Deus. Porque tudo aquilo que o ídolo me promete de maneira falsa, tudo aquilo que o ídolo dá de maneira fugaz, de maneira repentina não, de maneira passageira, de maneira efêmera, Deus dá de maneira plena e de maneira eterna. Então, qual o remédio contra os ídolos? É não olhar para eles, mas é olhar para Deus. Os ídolos batem na nossa porta, mas aí nesse dia nós precisamos ler esse salmo e pregar para nós mesmos. É interessante que o salmista do Salmo 42, ele prega para ele mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós precisamos ter a ideia, irmãos, de que nós precisamos pregar para nós mesmos. A gente precisa olhar para nós mesmos e eu preciso olhar para mim e dizer, não, Esdras, esse é um ídolo. Não confie nesse ídolo. Não é nele que você deve confiar, mas é no Senhor. É o Senhor que liberta os encarcerados. É o Senhor que ampara. A gente está vivendo uma época aí de crise econômica. Veja o que o Salmo diz. O Senhor ampara o órfão e a viúva. É o Senhor que ampara o órfão e a viúva. Então nós não precisamos ter ídolos, porque nós temos o Senhor Deus. Nós podemos olhar para Ele e sermos plenamente satisfeitos em todas as nossas necessidades. Amém? Quem diz amém, dá um joinha. Muito bem, por aqui eu termino. Tomara que tenha ficado claro. Se não ficou, eu posso depois explicar alguma coisa aí. Espera um pouquinho. Diga aí, Edmilson.